Bom dia a todos, na doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos pela graça em mais uma manhã e estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Espero que o teu dia seja uma bênção, tua semana seja uma bênção. Estou com a Bíblia aberta em Êxodo capítulo 13, versículos de número 20 a seguir, onde diz assim: Assim partiram de Sicote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, e de dia numa coluna de nuvens para os guiar, e pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Olha que Deus maravilhoso. Deus era com eles em todos os momentos. Houve uma época, Deus disse para Israel: o inimigo que vós vistes ou estáis vendo, nunca mais vereis, porque eu vou tirar diante de vós, vou tirar do vosso caminho. Os egípcios, né? Agora, que egípcios são esses? Os nossos perseguidores, aquele que nos oprime. O Senhor diz para eles o pecado e as coisas. Trazendo isso para os nossos dias, irmãos, nós temos também as nossas dificuldades, temos nossos problemas. Nós poderíamos dizer que os vícios, os opressores, os nossos egípcios, são os nossos pecados, são os nossos vícios. Você vai dizer assim: vícios, pastor? Sim, os nossos vícios, os nossos costumes, porque às vezes nós temos muitos costumes. E por que não dizer que às vezes estimamos e guardamos pecados de estimação? Há muitas coisas que estão atrapalhando nossa trajetória cristã, nossa vida, que eles são os costumes que nós tínhamos outrora e que às vezes nós não damos conta de perceber que elas atrapalham a nossa jornada cristã. E como atrapalha? Há uma pergunta, às vezes, que precisamos aprender a fazer para nós mesmos. O que faço com as coisas negativas que acontecem na minha vida? O que faço com as coisas que eu não quero? As coisas que eu não gosto? O apóstolo São Paulo, em Romanos 7, diz: o bem que eu quero fazer não faço, o mal está diante de mim. Essa pergunta eu preciso aprender a fazer para mim mesmo. O que faço com os acontecimentos negativos que acontecem comigo? Porque o diabo tem nos treinado a humanidade para podermos ser pessoas fracas. Ele tem investido tudo o que ele pode na humanidade para fracassá-las e para tornar pessoas cada vez mais fracas. Por isso nós temos muito medo das coisas, das pessoas, medo das coisas negativas, e acabamos que daqui a um pouco estamos tendo medo de tudo. Só não temos medo do destino eterno. Não paramos, isso o inimigo não leva você a refletir no seu destino eterno. Porque se você parar para pensar um pouquinho no seu destino eterno, você colocará um basta em toda essa situação, que vive de contradições, quebraria muitos paradigmas da vida, né? Então o apóstolo São Paulo nos ensina que fazer, esquecendo das coisas que para trás eu prossigo. E como fazer isto? Aí vem a segunda pergunta: como eu faço isso? Como eu posso vencer? Como eu posso
me tornar pessoa diferente, não ter mais medo disso. Só quando eu só vou ter sucesso nesse sentido, vou conseguir isso quando tivermos a coragem. Nós precisamos ter a coragem de, no Senhor, nele, iluminados pelo Espírito Santo, porque nós lemos aqui, a Bíblia diz que Deus, olha, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Isso quer dizer que Deus está comigo todos os momentos. Eu preciso ter coragem, repito, de iluminado pelo Senhor e no Senhor retomar um acontecimento ou um fato negativo de minha vida, retomar aquilo que aconteceu negativo na minha vida. Observe, coragem, retomar negativo à luz da graça de Deus e colocar aquilo diante do Senhor, porque Deus não retira de nós a sua luz. Ele é a luz que ilumina. Deus é a nossa luz. Deus é a minha luz. Deus é a sua luz. Lá ele estava na forma de coluna de fogo. Então nós vamos perceber, quando fizermos isto, que os grandes momentos de acontecimento, os grandes momentos que aconteceram e o crescimento em nossa vida parte deste princípio. Sim, ele vai partir do princípio de pessoal em Deus, que eu estou crescendo nesses momentos de dificuldade, olhando de uma forma correta para aquilo que aconteceu. Quando nós tivermos a coragem de rever a nossa vida à luz da palavra de Deus, rever os acontecimentos, e eu decidir de uma vez por toda deixar tudo que é negativo da minha vida aos pés do Senhor, à luz da palavra, à luz do Evangelho, então tudo que eu preciso virá a mim. Se é uma cura, se é uma libertação, se é a solução do problema, aquilo que eu mais desejo, o desejo do meu coração. E eu ligo isso com o Salmo de número 37, quando o salmista diz: entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele. Isso é o mesmo que você pegar todos os acontecimentos ruins na sua vida, negativo, e trazer a esta luz, que ali você consegue separar o que é bom e o que é ruim. Mesmo os piores acontecimentos, quando você traz a luz da palavra, você vai ver que naquele acontecimento ruim tem alguma coisa a aproveitar. Porque Paulo diz aos Romanos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Gravou isto? Aquele acontecimento horrível, traz aquilo à luz, coloca na luz, e você começa a separar bom, ruim, e você vai ter o que aproveitar naquilo, e o resto você deixa para trás. Ele é a nossa luz. Deus te abençoe, um abraço e até uma próxima, se Deus quiser.